Ora, e enquanto o Covid-19 não nos deixa sossegadinhos, e enquanto as escolas de condução não puderem abrir, vou tentar gravar aqui mais uma aulinha de código. Vocês não levem a mal, porque isto é mais um entretenimento que outra coisa. Portanto, estamos confinados à nossa casa, saímos o indispensável, e estas aulas eu estou aqui a tentar gravá-las com o computador da Idade da Pedra. Isto ainda funciona a carvão. Portanto, as paragens em alguma apresentação são normais, ruídos de fundo a mesma coisa, porque eu estou a utilizar o microfone do próprio computador, portanto, e tudo mais. Mas se, enquanto vocês estão em casa, se puderem aproveitar o vosso tempo para recordarem alguma coisa, ou para reverem alguma coisa no que diz respeito a aulas de código, então já dou o meu tempo como bem emprego, tá bom? E hoje o que é que vamos falar? Vamos falar de cedência de passagem, é verdade. Quem é que passa primeiro quando não podem passar todos ao mesmo tempo, tá bom? Portanto, vamos ver então o que é que vem a ser isto da cedência de passagem, a definição. Vamos ver a regra geral da cedência de passagem. Vamos ver também alguns sinais, um ou dois sinais que tenham a ver com a cedência de passagem. Depois, vamos ver a cedência de passagem nos cruzamentos e entroncamentos que não têm a sinalização da via pública. Vamos ver a regra de cedência de passagem quando falamos em algumas vias ou troços de estrada específicos. E ainda a cedência de passagem em relação a certos veículos. Pronto, aqui ao lado estamos a ver um pequeno videozinho. Eu penso que aqui toda a gente sabe a regra de cedência de passagem. Portanto, vamos avançar um bocadinho, ok? Vamos lá. Ora então, o que é isto da cedência de passagem? Normalmente vocês veem aí na estrada, nas ruas, os carros, os veículos passam num sentido, outros passam no outro, todos passam ao mesmo tempo, ninguém se estrova, tudo bem. Mas por vezes num cruzamento, num entroncamento, em algum sítio onde é que não passam os dois ao mesmo tempo, então para evitar conflitos, dúvidas ou embaraços no trânsito, estabeleceu-se a nossa regra de prioridade de passagem. Então o que é isto da regra de prioridade de passagem? É ou o direito que o condutor tem de avançar em primeiro lugar, ou então o dever de ceder passagem aos outros veículos. Ok? Pronto. O que é que acontece? Com sinalização ou sem sinalização, a prioridade de passagem não é um direito absoluto. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que, por vezes, mesmo quando eu tenho a certeza que estou no meu direito de avançar primeiro, para evitar uma situação de conflito, para evitar um acidente, se eu vejo que o outro veículo não para, então eu abrando ou paro eu. Ok? Portanto, embora por vezes eu tenha o direito de avançar, se eu vejo que vou provocar um acidente, então não vou avançar. Ou seja, quem tem a prioridade de passagem deve observar as cautelas necessárias à segurança do trânsito, de modo a evitar acidentes, ok? Por outro lado, quem tem o dever de ceder a passagem, então deve abrandar, ou se for necessário até parar, ou numa aula que vamos ver a seguir, que falamos no cruzamento de veículos, portanto quando um passa pelo outro e que os dois não se conseguem cruzar ao mesmo tempo, então, no caso de cruzamento de veículos, até recuar de forma a que possa permitir a passagem do outro veículo sem que ele tenha sequer a necessidade de alterar a velocidade. Ok? Portanto, vamos ver. Quem tem prioridade de passagem, à partida passa primeiro, mas vai verificar se o outro precede a passagem. Quem tem o dever de ceder a passagem, deve abrandar ou parar, ou se for necessário até recuar para que o outro passe. Ok? Avançamos então. Quando há sinalização, cumprimos a sinalização. Há alguns sinais de cedência de passagem, estes são dois deles. Ok? E então começamos com este. Stop.
somos todos obrigados a parar. É verdade. Temos o sinal de stop, somos todos obrigados a parar e a ceder passagem. Ok? Portanto, se eu vejo este sinal, eu já sei que no próximo cruzamento ou entroncamento, etc., eu vou ter que parar, mesmo que não venha ninguém, ceder passagem a toda a gente, com motor, sem motor, não me interessa, e só depois posso avançar. Ok? Portanto, stop, somos todos obrigados a parar e a ceder passagem. Este aqui chama-se mesmo cedência de passagem, portanto já não sou obrigado mesmo a parar, a menos que eu tenha que fazer para ceder passagem, não é verdade? Portanto, posso ir andando, posso ir vendo, tenho que ceder a passagem também a todos os veículos que transitem na via que se vai aproximar, mas não sou obrigado a parar por completo, ok? Se conseguir ceder a passagem sem parar, não sou obrigado a fazê-lo. Okay? Portanto, sabemos que estes sinais devem ser colocados na imediação do local onde os condutores devem guardar. Portanto, se houver a tal linha de paragem, paramos um bocadinho antes da linha. Se não houver linha de paragem, então paro onde é que termina uma estrada e começa a outra. Ok? Atenção com o stop, ok? Eu não parar num stop, mesmo que não venha ninguém, já estou a cometer uma contornação muito grave. É verdade. Não paro num stop, está lá o senhor polícia e diz-me assim: vais ficar 2 meses a 2 anos sem carta, para além de pagar uma coima. Ok? Portanto, contornação muito grave ou crime, se por acaso eu não parar no stop e causar um acidente com feridos graves ou com mortos. Ok? Por isso é que, por vezes, em locais de visibilidade insuficiente, até temos este sinal a dizer stop a 100 metros, stop a 200 metros. Ou seja, é um sinal de pré-aviso do stop para me avisar mesmo disso. Atenção que ali à frente vais ter que parar. Está bom? Pronto, vamos avançar então. Este sinalinho está aqui. Isto não é um sinal de cedência de passagem. Atenção, isto é um sinal de perigo. E qual é que é o perigo? O perigo é que ali à frente vou encontrar um cruzamento ou um entroncamento sem sinais. Ok? Por isso é que este sinal, regra geral, se encontra fora das localidades. Ou seja, eu vou ali a circular numa faixa de rodagem, numa via pública, fora de uma localidade, posso andar a circular a 90 km/h, encontro este sinal e eu não posso considerar que estou numa estrada principal. Muito pelo contrário. Eu sei que ali à frente vai haver um cruzamento sem sinais e o que eu tenho que cumprir a regra geral de prioridade de passagem. Ok? Então, e que regra é essa? Regra geral. Nos cruzamentos ou entroncamentos, a prioridade de passagem pertence aos condutores que se apresentam pela direita. O que é que isto quer dizer na prática? Se eu estou perto de um cruzamento, de um entroncamento sem sinalização, se houver alguém que está à minha direita, eu vou ter que lhe ceder a passagem. Ou seja, quem está à minha direita vai passar primeiro. Ok? Claro que há exceções. Afinal, há poucas coisas no Código da Estrada que não têm exceções, não é verdade? Então, quais é que são exceções? Por exemplo, os veículos de tração animal. Os veículos de tração animal perdem a prioridade perante os veículos a motor. Por exemplo, num cruzamento sem sinais, se houver um veículo de tração animal e todos os outros forem veículos com motor, então o veículo de tração animal vai perder a prioridade, ou seja, vai passar depois deles. Atenção, perdem a prioridade perante os veículos a motor, ok? Se no cruzamento só tiver, por exemplo, um veículo de tração animal e um velocípede, portanto uma bicicleta, nenhum deles tem motor, certo? Então estão os dois em igualdade de circunstâncias. Ou seja, passará primeiro quem se apresenta pela direita. Claro que, se estiver lá o Sr. Agente, nós cumprimos a ordem do Sr. Agente, não é verdade? Ou do Sr. Guarda. Claro que se houver sinais, a sinalização vale mais que as regras, portanto cumprimos a sinalização.
E depois, os elétricos, as colunas militares e os veículos prioritários, portanto, o veículo prioritário será algum veículo que assinale devidamente a sua margem de urgência, têm prioridade nos cruzamentos e entroncamentos da via pública, ainda que se apresentem pela esquerda. Ok? Mais uma rasteira. Portanto, o que eu costumo dizer? Atenção que não basta só saber o livro de código de trás para a frente e de frente para trás. Não? Às vezes temos que saber interpretar as rasteiras. Então, o que é que eu estou a dizer aqui? Que os veículos sobre carris, portanto, os elétricos, as colunas militares e os veículos prioritários passam primeiro nos cruzamentos da via pública, não é? Ainda que se apresentem pela esquerda. Então vamos imaginar uma pergunta de teste. Vemos a imagem de um elétrico e está a perguntar se eu vou ceder a passagem ao elétrico porque o elétrico é equiparado a um veículo prioritário. E a minha primeira reação é mesmo essa. Pensem lá um bocadinho. Vocês já alguma vez viram um elétrico com luzinhas a pescar e a fazer tinoni? Não, pois não. Então atenção com essa rasteira. Os elétricos, no cruzamento ou entroncamento, vão ter prioridade de passagem, ainda que se apresentem pela esquerda, porque estão no direito deles, porque é isso que está contemplado no Código da Estrada. Mas atenção que um elétrico não é equiparado a um veículo prioritário, portanto, cuidado com essa rasteira, tá bom? Vá, vamos lá avançar então. Vamos ver aqui, por exemplo, esta imagem que está aqui. Temos aqui um veículo verde e eu vou circular aqui neste cruzamento. E não está aqui nenhum sinal. Então o que é que avança primeiro? Ora, aí está. Eu tenho que ceder a passagem a quem se apresenta para a direita. Então quem avança primeiro será o veículo verde, ok? Vamos ver aqui esta, que está aqui escondida. Atenção, eu estou, neste caso, é um entroncamento. Está aqui o velocípede a fazer sinal que vai virar à esquerda. Portanto, ele vai fazer isto. Ok? E eu, para efeitos de teste, vamos virar à esquerda também. Então, quem é que passa primeiro? Passa primeiro o velocípede. Porquê? Porque ele vai se apresentar à minha direita. Ok? Se por acaso eu virasse à direita também, então ele passava por aqui, eu passava por aqui, então as nossas rotas não se iam cruzar. Bom, nesse caso já poderíamos passar os dois em simultâneo. Mas não é isso que eu estou a perguntar. Portanto, se eu for virar à esquerda, tenho que ceder a passagem ao velocípede. Tenho sim, senhor, porque ele se apresenta para a direita. Pronto, o resto já sabemos, não é verdade? Se temos um sinal de stop, atenção, temos que parar e ceder passagem. A quem? A todos. E o sinal de cedência de passagem, não sou mesmo obrigado a parar, sou obrigado a ceder passagem. Claro, se está vermelho tenho que parar, pronto, acabou-se, não se fala mais no assunto. E o que vale mais do que tudo será aqui as ordens do Sr. Agente, portanto temos que as cumprir. Se ele mandar parar, eu paro, se ele mandar avançar, eu avanço. Ok? Já agora uma perguntazinha. Vocês por acaso sabem porque é que o sinal de stop tem este formato octagonal? É o único. É o único em todos que tem este formato. Sabem porquê? Não? Para se conhecer até pelas costas. É verdade. Senão, como é que este veículo sabia que ele tinha um sinal de stop? Então, atenção, porque às vezes nestas imagens eu tenho um sinal de stop e o outro do outro lado também tem. Está virado ao contrário, portanto temos que saber identificar isso. Está bom? Vamos lá ver então. Imaginemos uma situação, por exemplo, temos aqui um entroncamento. Temos aqui um entroncamento e temos aqui três veículos. O veículo vermelho que vai virar à direita, o veículo cinzento que vai em frente, o veículo azul que vai virar à esquerda. As regras de cedência de passagem são fáceis de entender. Às vezes a vossa dificuldade
é colocarem-se dentro do veículo e saber qual é que é a direita dele e qual é que é a esquerda dele. É a verdade. Por isso é que eu já escolhi 2 descapotáveis, está bem? Vamos ver aqui. Veículo vermelho. Este é o lado direito, este é o lado direito. Eu também me engano, mas eu não vou cortar isto, tá bom? Este aqui é o lado esquerdo. Veículo azul. Este é o lado direito, este é o lado esquerdo. Veículo cinzento. Este é o lado direito, este é o lado esquerdo. Então, numa situação destas, qual é que seria a ordem correta de passagem? E uma das vossas primeiras reações era... Eu bem disse, este computador é a idade da pedra, não é verdade? Vamos manter o esquema de cores, pronto. A vossa primeira reação é... passa este que vem em frente. Atenção com uma coisa. Estão a ver aqui este entroncamento? Está aqui algum sinal de cedência de passagem ou um sinal de stop? Não, pois não. Então, atenção que não há estradas principais. O que temos é cruzamentos ou entroncamentos com sinais e sem sinais, está bem? Então, o que é que nos diz a regra de prioridade de passagem? Diz-me que eu tenho que ceder a passagem enquanto houver alguém do meu lado direito. Ou, por outras palavras, passa primeiro, e decorem esta, ok? Passa primeiro quem vira à direita ou quem não tem ninguém do lado direito. É verdade. Vamos ver então. Começamos pelo cinzento, que é aqueles que vocês diziam que iria avançar primeiro. O cinzento, ao avançar, vai ter alguém do lado direito? Vai ter o vermelho. Então o vermelho passa primeiro que o cinzento. Então passa o azul. Vamos ver. O azul vai virar à sua esquerda. E ele, ao fazer isto, vai encontrar o cinzento pela direita. Então o cinzento passa primeiro que o azul. Então qual é que é o único que não tem ninguém à direita? É o vermelho. Porque ele, ao virar à direita, não tem aqui ninguém à direita. Certo? Ok? Então vamos lá decorar esta regrazinha. Vai-vos ajudar, ok? Quem é que passa primeiro? Se não houver sinalização, se não tivermos a cumprir as exceções, passa primeiro quem vira à direita ou quem não tem ninguém do lado direito. Então, quem é que vira à direita? Vira o veículo vermelho. Então, vai ser o veículo vermelho que vai passar primeiro. Ok? Então, e depois? Depois, quem é que não tem ninguém do lado direito? Vamos ver o azul. O azul, ao virar aqui à esquerda, vai ter o branco do lado direito, ou cinzento. Agora, quem não tem ninguém do lado direito vai ser o cinzento. Então, é o cinzento que pode avançar. Ou então, podemos decorar mais uma regrazinha. Depois do primeiro veículo avançar, que foi o vermelho, a prioridade de passagem segue assim a ordem dos ponteiros do relógio. É verdade. Não é? Depois de passar um, dá a volta como aos ponteiros do relógio. Querem ver? Ó? Passou o vermelho, agora passa o cinzento, que é que não tem ninguém do lado direito, e finalmente passa o azul, que agora também já não tem ninguém do lado direito. Ou seja, depois de passar um, seguiu a ordem dos ponteiros do relógio. Está bom? O que é que vai acontecer também nos testes? É que temos aqui 4 veículos. Vai acontecer que ninguém, num teste de código, vai fazer uma pergunta que não haja uma maneira de desempatar. Ok? Portanto, se todos estes veículos fossem em frente, à partida, não havia maneira de desempatar isto, certo? Há uma, mas já vamos, isso é uma exceção muito grande. Então, numa situação parecida com esta, ninguém vai perguntar qual é que será a ordem correta de passagem. Okay? Ou então, mostram a imagem e arranjam maneira de alguém desempatar, como por exemplo, vão dizer que o vermelho tem um sinal de stop, ou que o velocípede vai virar à direita, algo assim do género. Ok? Pronto.
que é mais comum numa situação destas? Mostram uma imagem com 3 ou 4 veículos e perguntam só sobre 2 veículos. Ok? Por exemplo, numa situação destas, a pergunta poderia ser: o velocípede tem o dever de ceder passagem ao veículo de tração animal? Vamos ver, montem-se lá em cima do velocípede. Ora, o velocípede ao avançar, o veículo de tração animal encontra-se para a direita. Então sim, porquê? Porque nenhum deles tem motor. Então a resposta seria correta. A pergunta está formulada só em relação a estes 2 veículos. Agora vamos considerar uma situação mesmo muito excepcional que à partida não vão colocar no teste. Okay? Colocavam uma situação destas, uma imagem destas, um bocadinho mais realista, claro, e perguntavam qual é que é a ordem de passagem. Não dizem mais nada. Epá, então aí só havia uma hipótese mesmo. Temos de ter aqui alguma coisa a desempatar. O que é que está aqui a desempatar isto? É o veículo de tração animal, lembram-se? O veículo de tração animal perde a prioridade perante os veículos a motor. Então, enquanto houver veículos a motor no cruzamento, ele vai ter que ficar para trás. Bom, então sendo assim, se a pergunta for essa, se não houver mesmo nenhuma mais hipótese de desempatar, uma vez que este vai ter que ficar para trás, quem é que passa primeiro? Vamos ver. O vermelho, ao ir em frente, tem este pelo lado direito. Então o azul passa primeiro. O azul, ao seguir em frente, tem o velocípede pelo lado direito. Então o velocípede passa primeiro. O velocípede, ao ir em frente, teria aqui o veículo de tração animal pelo lado direito dele. Mas como este tem que ficar para o fim, então a ordem de passagem, se realmente numa exceção fizerem essa pergunta, teria que ser primeiro o velocípede e depois, como já vimos, dá a volta no sentido dos ponteiros do relógio. Atenção que essa pergunta não vai ser feita. Quando houver uma situação destas, normalmente perguntam só sobre 2 veículos, como por exemplo, o veículo azul tem o dever de ceder passagem ao velocípede? Tem sim senhor, o velocípede apresenta-se para a direita. O veículo de tração animal tem o dever de ceder passagem ao veículo vermelho? Tem sim senhor. E por aí fora. Mas por acaso acontecer uma situação destas, a única que está aqui a desempatar é isto. Então, se perguntarem mesmo qual é a ordem correta de passagem, a única solução seria: passa primeiro o velocípede, depois, quem é que não tem ninguém do lado direito? O azul, depois, quem é que não tem ninguém do lado direito? O vermelho, e finalmente passa o senhor do cavalinho. Ok? Portanto, não basta saber o código, tem que interpretar bem a maneira deles fazerem a pergunta. Isso é que é o mais importante. Está bom? Portanto, aqui com a questão da cedência de passagem, é fazerem testes e mais testes e mais testes e ainda mais testes sobre cedência de passagem. Ok? A situação destas, por exemplo. Este vai em frente, este também vai em frente e o veículo vermelho vai virar à esquerda. Qual é a ordem correta de passagem aqui? Lá vão vocês outra vez a dizer que passa o azul ou que passa o cinzento. Estão teimosos, hein? Está aqui algum sinal? Não há aqui nenhum sinal. Como tal, temos que cumprir a regra de cedência de passagem. E eu ouvi alguém levantar o dedo. Mas está aqui uma linha. Então, voltem lá um bocadinho para trás no livro, no que diz respeito às marcas rodoviárias, e vejam lá se não está lá uma parte qualquer a dizer assim: as marcas rodoviárias só valem como cedência de passagem ou stop se tiverem o sinal vertical a apoiar. Ou seja, se tivesse aqui um sinal de stop ou um sinal de cedência de passagem, então cumpríamos aqui a marca rodoviária. Quando não há sinal, é apenas uma linha de paragem, ou seja, vai-me indicar o sítio onde é que eu devo parar se tiver que parar para ceder passagem. Está bom? Portanto, com isto continua a ser um entroncamento sem sinalização. Então, quem é que passa primeiro? Voltamos à regra. Passa primeiro quem vira à direita ou quem não tem ninguém do lado direito.
Ver, está aqui alguém a virar à direita, este vai em frente, este vai à esquerda, este vai em frente também. Então não temos ninguém a virar à direita. Então quem é que não tem ninguém do lado direito? Vamos ver o azul. O azul, ao seguir em frente, vai encontrar o vermelho do lado direito. Portanto, o vermelho vai passar primeiro que o azul. O vermelho, ao virar à esquerda, vai encontrar o cinzento do lado direito. Então o cinzento vai passar primeiro que o vermelho. Então quem é que não tem ninguém do lado direito? E quem é que é o cinzento? Então qual é que é a ordem correta de passagem? Passa o cinzento, depois dá a volta no sentido dos ponteiros do relógio. Passa o vermelho e finalmente passa o azul. Ok? Portanto, não se esqueçam dessas regrazinhas. Passa primeiro quem não tem ninguém à direita ou quem vai virar à direita e depois dá a volta no sentido dos ponteiros do relógio. Ok? Até agora estamos a falar em cruzamentos e entroncamentos da via pública sem sinais. Certo? Há certas vias públicas, há certos troços de estrada que têm regras próprias. Por exemplo, quem sai de uma zona particular para entrar na via pública, então deve ceder passagem. Ou seja, devem ceder passagem os condutores que saem, por exemplo, de um parque de estacionamento, de um posto de combustível, de um caminho ou de um prédio particular, que saiam de uma zona de coexistência, ok, ainda há poucas em Portugal, mas já temos alguns sinalinhos, já temos algumas zonas de coexistência. Portanto, eu costumo dizer que uma zona de coexistência, há duas coisas que temos que saber sobre ela, ok? Se chama zona de coexistência porque os peões e os veículos podem coexistir em simultâneo e ocupar toda a via. E os peões até podem fazer jogos no meio da estrada, ok? Há duas coisas importantes a saber sobre as zonas de coexistência. Primeira, velocidade máxima para todos os veículos. 20 km por hora. E depois, sair dali é a mesma coisa que sair de um parque de estacionamento. Temos que ceder passagem a todos. Ok? Portanto, devem ceder passagem então os condutores que saem de uma zona particular, que saem de uma zona de coexistência, ou até que entrem numa rotunda. Ou seja, quando eu vou entrar numa rotunda, tenho que ceder passagem a todos os que já lá vão circular dentro. Com motor ou sem motor. Não interessa. Está bem? Exceções. Veículos prioritários, ou seja, qualquer um que assinale adequadamente a marcha de urgência. Estamos a falar os veículos da polícia a assinalar a marcha de urgência, segurança prisional, ambulâncias, bombeiros, etc. Desde que assinalem a marcha de urgência, senão há veículo como outro. E então aí, estes vão passar primeiro. Já agora, mais uma exceção à exceção. É verdade. O Código da Estrada tem exceções. Todos, sem exceção, inclusive os veículos prioritários, devem ceder passagem quando estão a entrar numa autoestrada, ou numa via equiparada a uma autoestrada, ou quando se parem com alguém a sair da passagem de nível, quando se para com alguém que está acabado de atravessar a linha do comboio. Ok? Pense um bocadinho. Eu vou circular numa autoestrada a 120 km a hora, vêm veículos atrás de mim, eu ouço uma ambulância a apitar, ou um carro dos bombeiros, etc. Eu não vou travar de repente para que ele entre. Posso provocar um acidente grave, não é verdade? Ou eu vou a atravessar a passagem de nível, vou a atravessar a linha do comboio, não vou ficar lá paradinho em cima da linha do comboio, à espera que passe uma ambulância, depois vem o veículo da polícia, depois vem os bombeiros, etc. Então e depois vem o comboio, como é que é? Hã? Portanto, atenção, que até os veículos prioritários, eles chamam-se prioritários porque têm prioridade de passagem, passam sempre primeiro em todo o lado, menos quando estão a entrar numa autoestrada ou numa via equiparada a uma autoestrada, ou quando estão à espera que alguém esteja acabado de atravessar a passagem de nível. Ok? Nestas situações, até eles perdem a prioridade.
Portanto, aqui está o veículo preto a sair de uma garagem, está a sair de uma zona particular. Vai entrar na via pública. Quem é que tem o dever de fazer passagem? O veículo preto. Quem é que tem a prioridade de passagem? Os velocípedos. Ok? Mesma coisa, eu vou aqui entrar numa rotunda. Tenho que ceder passagem ao veículo verde? Claro que sim. Okay? Ora, e temos aqui o senhor da ambulância, temos aqui o senhor dos bombeiros, a assinalar a marcha de urgência. Ok? Ele vai entrar aqui numa autoestrada. Eu já vou circular na autoestrada. Quem é que tem o dever de ceder a passagem? Claro que é o veículo dos bombeiros. Ok? E a mesma coisa aqui em relação à ambulância. Portanto, ela vai ceder a passagem ao velocípede porque ele está a sair da passagem negra. Está bom? É verdade. Então, qual é que é a diferença entre estas duas vias públicas? Esta e esta. Elas são muito parecidas, não é verdade? Pronto, esta é fácil. Esta é uma autoestrada. Há regras para definir uma autoestrada. Não vamos enumerá-las todas aqui. E esta é uma via equiparada a uma autoestrada. Chama-se uma via reservada a automóveis e motociclos. Ou seja, basicamente tem as mesmas regras de uma autoestrada. Os veículos que podem circular na autoestrada são os que podem circular aqui. É só por dizer que tem uma velocidade máxima um pouco mais baixa. O máximo aqui é 120, o máximo aqui é 100. Ok? E a pergunta é quem tem a prioridade de passagem. Já sabemos, não é verdade? Quem tem a prioridade de passagem sou eu. Ah, mas a ambulância vai assinar mais urgência. Não interessa. A ambulância vai aqui a entrar numa autoestrada. Ela lá dentro vai uma senhora idosa de 90 anos, grávida, com dor nas costas, não interessa. Ela tem o dever de ceder a passagem. Está bem? É. Quem é que tem prioridade de passagem? É o condutor. Sou eu. Atenção, 3 ou 4 maneiras de fazer a mesma pergunta. Quem tem a prioridade de passagem? Sou eu. Quem tem o dever de ceder a passagem? É o condutor da ambulância. Se o condutor da ambulância não ceder a passagem, incorre numa contornação? Sim, senhor. Muito grave, como todos os outros. Vai entrar numa autoestrada. Outra maneira de eles fazerem a mesma pergunta. Eu olho para o espelho. Não está aqui ninguém. Está aqui um veículo, mas imaginamos que não estava aqui ninguém. Ou seja, se não causar perigo ou embaraço para o trânsito, eu posso facilitar a entrada da ambulância na autoestrada? Aí a pergunta é outra, não é verdade? Claro que se não causar perigo ou embaraço, eu posso facilitar a entrada da ambulância. Posso levantar um pouco o pé do acelerador e permitir que ela entre. Ok? Por exemplo, atenção, posso facilitar, mas não tenho esse dever. O dever de ter a passagem é o da ambulância. Ok? Aqui, ao sair da passagem de nível, cedo passagem ao trator agrícola, ele apresenta-se para a direita. Já sabemos que não, não é? Eu vou ficar aqui sossegadinho à espera, em cima da linha do comboio, que o trator atravesse, não é verdade? E aqui, quem é que tem a prioridade de passagem? Estão a ver? Aqui a ambulância assinala a marcha de urgência, então quem tem a prioridade de passagem vai ser o veículo prioritário. Portanto, resumindo, não é verdade? Tem prioridade de passagem, exceto quando entram numa autoestrada ou via equiparada, ou quando se deparam com veículos a sair de uma passagem em nível, qualquer um a assinalar adequadamente a marcha de urgência. Portanto, são as 3 situações em que eles também têm que ceder a passagem. Autoestradas, vias equiparadas, passagem de nível. Portanto, aqui, qual é que seria a ordem correta de passagem? Vamos ver. A ambulância está a assinalar a marcha de urgência, certo? Este vai seguir em frente. E eu vou seguir em frente também. O que é que diz a regra? Avança primeiro quem não tem ninguém do lado direito ou quem vai virar à direita. Ora, eu vou seguir em frente, tenho este para a direita. Portanto, este passa primeiro que eu. E a ambulância também passa primeiro que eu, porque está a assinalar a marcha de urgência.
Então qual é que será a ordem correta de passagem? E vocês dizem, aí a ambulância primeiro. É sim. Se a ambulância for em frente e este for em frente, as rotas deles vão se cruzar? Não. Então, numa situação destas, a ambulância e o veículo preto podem passar em simultâneo. E finalmente passo eu. E aqui nesta imagem, quem é que tem o dever de ter a passagem? E temos aqui o veículo dos bombeiros a assinalar mais urgência, certo? E vocês dizem já, é os veículos de bombeiros. Ai sim, vamos lá ver outra vez. Isto é uma autoestrada. Atenção com esta imagem. Isto é muito parecido com uma autoestrada, mas não é. Uma estrada muito bonita, mas não é uma autoestrada. Então, se não é uma autoestrada, eu vou ter que ceder a passagem ao veículo dos bombeiros porque ele está a assinalar mais de urgência. Se isto fosse uma autoestrada, teria pelo menos que haver duas vias no mesmo sentido. Só para começar. E estes sinais estão aqui seriam azuis. Ok? Portanto, atenção. Nas autoestradas é uma coisa, mas esta imagem não corresponde a uma autoestrada. Então, quem tem a prioridade de passagem, neste caso, vai ser o veículo dos bombeiros. Quem tem que ceder a passagem, sou eu. Atenção com as imagens, avalia bem a maneira de eles fazerem as perguntas e, se a pergunta for em relação à imagem, avaliem bem as imagens, está bem? Ora, resumo, continuando o resumo. Tem prioridade de passagem em cruzamentos e entroncamentos da via pública sem sinais, as tais colunas militares, os elétricos e os veículos a motor perante os veículos de tração animal, ok? Vamos, que eu já sei que vou ceder a passagem ao elétrico, mesmo que ele se apresente para a esquerda. E aqui, para o veículo verde, vai virar à esquerda dele. Eu vou em frente. Este não tem piscas, não sei para onde é que vai. Já sabemos, temos aqui dois veículos a motor. Portanto, o senhor do veículo de tração animal vai ceder a passagem. Vamos ver quem é que passa primeiro então. O veículo verde, ao virar à esquerda, eu estou para a direita dele. Então, eu passo primeiro com o veículo verde. Então, passo eu, depois passo ao verde e, finalmente, passo ao senhor do veículo de tração animal. Ou seja, dá a volta no sentido dos ponteiros do relógio. Ok? E também tem prioridade de passagem, então, os velocípedes que atravessem nos locais próprios e ainda mais uma. Os veículos de transporte coletivo de passageiros que retomem a marcha à saída dos seus locais de paragem dentro de uma localidade. Ok? Ou seja, dentro de uma localidade, este veículo vai retomar a marcha, vai entrar na faixa de rodagem e sou eu que lhe tenho que ceder a passagem. Ele tem que verificar se o pode fazer em segurança, mas é a minha obrigação ceder-lhe a passagem, tá bom? Ora, para terminar, se eu não cumprir as regras de cedência de passagem e os sinais, o que é que me acontece? Estou a cometer uma contornação, tá bom? E podemos, então, a nível de contornação em relação à cedência de passagem, levar aquela regrazinha que a gente costuma dizer, que é assim: as contornações, se eu não cumprir as regras, são graves em todo lado, muito graves nas autoestradas. Ok? Portanto, com exceção do sinal de stop e do vermelho, que aí é sempre muito grave se eu não parar. Se eu não cumprir uma regra de cedência de passagem, então já estou a cometer uma contornação que é grave em todas as situações e muito grave se for praticada numa autoestrada ou numa via equiparada à autoestrada, tá bom? E claro, se não cumprir as regras e cometer um acidente onde é que anda a origem a feridos graves ou mortos, então aí também serei julgado a título de crime. Tá bom? Pronto. Vamos terminar aqui a aula. Vamos tentar também fazer um testezinho, ok? E na questão da cedência de passagem, é isso que é importante. Façam testes e mais testes e mais testes. Dúvidas que tenham. Vocês hoje em dia têm telemóvel, têm computadores. Tirem uma fotografia, façam um print screen e mostrem ao vosso instrutor para não ficarem com dúvidas. Tá bom? Vamos. Até já então. Vamos lá tentar fazer um testezinho para ver como é que isto corre.